Hoje vamos falar do livro Pinóquio, de Carlo Collodi. O livro original, a história verdadeira desse boneco de madeira, que tem muitas adaptações, tanto através de livros, como adaptações cinematográficas, séries, etc. É um livro clássico da literatura italiana, um livro infanto-juvenil, que tem encantado gerações e gerações. Mas, dentro desses encantamentos, a versão que mais encantou, a mais conhecida, é da Disney. Quem não conhece o Pinóquio da Disney? Se alguém me disser que não conhece, eu vou perguntar que mundo você vive. Mas enfim, é uma história bastante conhecida. Porém, quero lhes dizer o seguinte: a verdadeira história, ela tem algumas mudanças, ou melhor, não posso dizer mudanças. As adaptações é que trazem as mudanças. Mas é que estamos tão acostumados a ouvir, a ver essas adaptações, que quando a gente pega o original, dá-se a impressão que o livro original foi a mudança. Mas não. A origem está aqui. Confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com a história, porque me disseram que era uma versão um pouquinho mais adulta, que não era tão infantil. Porém, ao ler essas páginas, eu constatei que é uma versão infantil, uma boa história infantil. Talvez se eu não tivesse ouvido essa fala, essa coisa aí, é mais adulto, eu não teria me decepcionado, porque eu fui numa expectativa e acabei recebendo outra. Notei realmente coisas bem diferentes nesse livro daquelas coisas que eu vi nas versões tradicionais. Especialmente aqui, eu senti falta de uma certa personagem. Mas para vocês entenderem, vou contar para vocês um pouquinho da história. Lembrando, frisando que eu comecei a leitura desse livro dentro de um projeto de leitura coletiva e por isso não li inteiro, li apenas do capítulo de 1 a 9 e isso pode parecer até um pouco exagerado. Nossa, em uma semana você leu 9 capítulos? Você fez um projeto aí que é para ler o livro do Pinóquio, que tem 36 capítulos, em um mês, e em uma semana você leu 9 capítulos? Olha, eu adianto para vocês que esses 9 capítulos, eles foram lidos, numa sentada só. O livro é muito fluido, os capítulos são curtinhos. Então, eu que pretendia ler 2 capítulos por dia, ia dar conta assim, de maneira rápida, fazendo assim, nem precisei desse recurso. Comecei a ler, não parei. Eu acho que só não achei melhor porque eu tinha essa expectativa de ser um livro mais adulto. Mas eu não posso dizer que é um livro ruim. É um livro bom, é um livro engraçadinho, é um livro fofinho. E assim, não é só ler pelo prazer da leitura em si, mas pelo prazer de conhecer a versão original, de estudar. Eu acho que entra outros aspectos aí interessantes na forma de abordar o livro. E agora, sem mais delongas, vamos falar do enredo. Primeira coisa, o livro começa falando de um mestre cereja, e ele é conhecido como cereja porque ele tem o nariz vermelho. Eu estranhei a presença desse homem, desse mestre cereja. Eu pensei, não seria Gepeto? Será que há alguma confusão de tradução? E esse mestre cereja encontra um toco de madeira. Só que, ao dar a primeira machadada, esse toco de madeira começa a falar. E é meio estranho, porque nas versões que eu li, não havia nenhum toco de madeira falando. Mas enfim, o toco de madeira falava, o homem achou que era uma alucinação. Nós percebemos, mesmo que de maneira infantil, de maneira birrenta,
ele é grosseirinho, na fala dele tem umas certas grosserias. E é uma cena meio cômica, porque ele não entende porque aquele toco de madeira está falando. Aí em seguida entra o Gepeto. Aí eu pensei, ufa, não foi erro de tradução, mas existe um personagem que encontra o toco de madeira que vai dar origem ao Pinóquio. E depois esse homem vai entregar esse toco de madeira ao Gepeto. Por quê? O Gepeto chega pedindo um pedaço de madeira ao mestre Cereja, que é marceneiro, e ele diz que quer fazer uma marionete para esse mestre Cereja. Aí, por algumas coisinhas, os dois começam a discutir, a brigar, igual criança, a engalfinhar. E é engraçado, porque aí nós percebemos tanto a ignorância do mestre Cereja como do Gepeto. Mas o mestre Cereja não comenta nada que o bonequinho, o Toco aí fala. Acabadas as discussões, acabadas as brigas, o Gepeto leva e constrói a marionete, que é o Pinóquio. E assim, parece que ele age com maior naturalidade, ele não estranha o fato do boneco falar, do boneco mexer, assim como o mestre Cereja estranhou. Agora, eu estranhei o toco de madeira falar dentro da história. Por quê? Nas minhas versões, o Pinóquio ele só fala quando tem a fada que aparece, e essa fada do carvalho ou fada azul, eu vi nomes diferentes, ela concede o dom da vida ao boneco. Aí ele começa a falar. Aqui no livro é diferente. A madeira já é falante por si, não tem uma fada. E eu tô meio preocupado, porque eu amo essa fada. Eu não sei se a partir do capítulo 10 ou outros capítulos, nós vamos ter a presença da fada azul ou fada do carvalho. Mas, nessa primeira parte, ausência total da fada. O Pinóquio começa a falar, ele apronta um pouquinho aí com o Gepeto, ele foge. O Gepeto vai ao seu encalço e aí, por conta de algumas coisas, o Gepeto acaba sendo preso e o Pinóquio volta para casa. Ao voltar para a casa dele, o Pinóquio ele encontra o grilo falante que dá uma tremenda lição de moral nele, e o Pinóquio, querendo revidar, joga algo em cima desse grilo falante, mas só assim, para assustar. Só que acaba matando o grilo falante e some. O personagem grilo falante, não sei quando vai voltar, mas também a expectativa é que ele volte, porque na história tradicional ele volta. O Pinóquio sente fome, o Pinóquio tem atitudes bem humanas. Isso também me causou estranhamento, porque eu nunca vi o Pinóquio com fome, gente. Mas aqui o Pinóquio, ele tem fome. Então ele passa necessidade. Ele tem uns probleminhas aí bem parecidos com um menino humano. Até que o Gepeto volta. O Gepeto dá para o Pinóquio 3 peras para aplacar a fome do menino. O Gepeto quer colocar o menino para estudar. Lembro de passagem que o Pinóquio perde os pés se queimam. Aí o Gepeto é um pouquinho cruelzinho aí com o Pinóquio, dizendo que não vai fazer os pés. Mas no fundo, o Gepeto quer dar uma lição de moral. Aí nisso tudo nós vamos percebendo que todos os capítulos, eles são lições de moral para a criança. O Pinóquio, os personagens fazem coisas erradas, e aí vem uma mensagem através da fala dos personagens dizendo isso é errado por isso, não se faz isso. Ou então a própria cena já nos mostra que aquilo é errado. Por isso fica muito evidente esse caráter infantil da obra, e ver que é um caráter infantil visando dar lições de moral para que as crianças aprendam a se comportar de maneira adequada. Talvez para uma pessoa mais velha,
um livro assim seja um tanto chato, porque Pinóquio faz uma coisa errada, não pode fazer isso. Sabe aquele livro normativo? É feio, é errado, não pode, não pode, não pode, não pode. E talvez fique mais cansativo para quem é mais velho. Porém, ainda não vou abrir mão de ler, vou ler até o final, vou estar aqui compartilhando sempre com vocês os blocos de leitura. E aí vou dizendo se o livro muda, se ele fica mais adulto, porque me falaram que o livro fica mais adulto, então tô ainda na esperança que fique. Mas se não ficar, eu também não sei se vai agradar as crianças dos dias de hoje, porque as crianças não têm muita paciência dessa coisa, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Mas, enfim, talvez as adaptações sejam bem melhores do que o livro original. Mas estamos aqui, ó, para descobrir, para estudar, vamos caminhando juntos. Não fique só nas perspectivas de ter um livro de leitura agradável, mas vamos ver aí como essa história foi criada e como ela afeta as pessoas, o que tem nessa história que pode servir para as pessoas dos dias de hoje e o que não pode servir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!